Olá, bom dia a todos. Nesta nona edição das Oficinas Singulares, convidámos o Emanuel Félix para conversar connosco. Eu quero mostrar-vos aqui o Emanuel. O Emanuel Félix nasceu em Angra do Heroísmo, fez formação em restauro de pintura de cavalete e escultura polícroma, tendo exercido funções ao longo de 5 anos no então Centro de Estudo, Conservação e Restauro de Obras de Artes dos Açores, em Angra do Heroísmo, onde paralelamente se dedicou ao desenho de arquitetura e ao design, por funcionar aquele centro de restauro anexo ao Museu de Angra. É autor de inúmeros cartazes, catálogos, logótipos, cartoons, capas e ilustrações de livros, autor de diversas intervenções urbanas e de inúmeros projetos de arquitetura, nomeadamente para câmaras municipais dos Açores. Matriculou-se e frequentou arquitetura em Lisboa, curso que tem mantido em stand-by, e tem-se dedicado ultimamente ao urban sketching, individualmente e no âmbito das atividades do grupo local de que é membro e cofundador. Vou passar ao Emanuel. Bom dia, Emanuel. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco e ter aceito este convite. Emanuel, como é que começaram estas andanças pelo desenho e pelo desenho em cadernos? É assim, eu antes de mais deixe-me agradecer também a Alexandre o honroso convite que me foi feito, que é com muito gosto que participo. Respondendo à pergunta, é assim, as minhas andanças pelo desenho nascem em todos nós quando somos pequeninos, não é? Uns ficam pelo caminho, os outros o prosseguem. No meu caso foi um hábito que fui criando sempre me lembro desde miúdo de desenhar muito pronto, aquelas coisas que os miúdos desenham, e depois em vez de mais crescido andava sempre com canetas e lápis nos bolsos e aproveitava tudo que fosse o suporte possível para rabiscar e para exercer esse vício de desenhar. Lembro-me em adolescente, ir para a casa dos meus avós, na freguesia de São Bartolomeu, e levar comigo, não propriamente os cadernos que nós usamos agora, mas algumas folhas, e das ruas lá da freguesia de São Bartolomeu, andar a desenhar uma casa ou outra que me chamava mais a atenção. Isso talvez já fosse um embrionário, não é? Depois desta... Já anunciava, Emanuel, já anunciava, eu não sei se consegue ver a imagem, já anunciava este gosto que tem. Sim, pois eu ainda há pouco tempo me recordei disso, era uma coisa que já me tinha esquecido um pouco, mas são desenhos que eu infelizmente já não os tenho, foram-se perdendo, não eram feitos também sequer, era mais com a intenção não de os guardar, mas de os fazer na altura, não é? Pelo gosto daquele exercício momentâneo. Que ao fim e ao cabo é um pouco o gosto dos urban sketchers, não é? Vão desenhando no caderno as coisas, o suporte é esse, mas o facto de há grupos internacionais que não fazem essa questão de desenhar no caderno, portanto vão desenhando no espaço, no local. Mas esta ideia que se teve de obrigar, entre aspas, não, mas de sugerir pelo menos que se desenhe em cadernos é interessante, porque obriga-nos também a guardar as coisas e a conservá-las. A conservá-las. Emanuel, estamos aqui perante um registro seu, julgo que de 2013, conforme está assinado. Quer-nos falar nos materiais que usa normalmente para desenhar na sua prática e na forma como encara este hábito
Até porque na apresentação falei e referi aqui que Emanuel tem um enorme gosto pela arquitetura e os seus desenhos mostram de alguma forma esse foco no espaço urbano, na arquitetura, no património. Sim, quer dizer, a minha vida profissional, digamos assim, tem sido muito ligada aos edifícios, aos projetos e aos edifícios, e isso, se calhar, também me obrigou a estar atento a tudo o que é paisagem construída. Pronto, e fui-me habituando muito a isso. Entretanto, o desenhar pessoas, não tenho a Alexandra tem, e gosto imenso de ver os desenhos da Alexandra com pessoas, figuras humanas. Eu não tenho se calhar, essa capacidade até, não? De registrar as pessoas, até porque elas se movimentam muito e é difícil congelar. Os edifícios mantêm-se estáveis, não é? Mas também o facto de ter nascido e crescido e vivido sempre numa cidade com a riqueza patrimonial que tem Angra do Heroísmo, se calhar também me influenciou. É porque eu lembro-me de muito miúdo, entre a minha casa, a casa do meu avô, de reparar, de observar, não com a intenção na altura de desenhar nada, mas de me chamarem a atenção alguns edifícios e as características deles. E é claro que depois, na altura, quando começo a ter mais este gosto de desenhar, pronto, foram eles as vítimas da minha caneta. Emanuel, aqui eu vou, à medida que formos conversando, vou mostrando alguns desenhos. Este é um desenho que eu acho particularmente bonito, é um desenho em que o natural também envolve e abraça aqui um pormenor. Este desenho, eu lembro-me o desenho anterior foi um percurso a pé dentro da cidade de Angra, que eu fazia frequentemente entre a minha casa e a Baía de Angra, e que me chamou, foi desenhado à porta de um pequeno café, que tinha aquela vista que quando eu entrava lá, tomava um café à saída, deparava-me com aquela paisagem. Um dia puxei o caderno e desenhei. Não? É este aqui, lembro-me de o ter estacionado o carro e de o ter desenhado sentado dentro do carro também, nas proximidades de Angra. Mas chamou-me a atenção este portão, este pormenor, chamou-me a atenção e estacionei o carro e desenhei sentado. Emanuel, seria mais fácil fotografarmos, não é? Mas de facto, diga-me uma coisa, e eu sei que gosta de fotografia também, mas esta coisa do desenho marca mais a nossa memória, não é? Sim, marca mais a nossa memória. Para já nós temos esta particularidade de gostar de desenhar. Gostamos de fazer estes registros, e depois fica a nossa caligrafia, como diz Alexandre Ribeiro, fica uma marca muito pessoal. Não quer dizer que não fique quando se fotografa, também fica, não é? Nós sabemos às vezes distinguir uma fotografia, conhecemos o autor através de um registro fotográfico, mas o desenho tem outras características. Além de nós podermos também brincar com as coisas, e o que não é tão fácil como a fotografia, nós só desenhamos o que queremos e podemos introduzir, se quisermos, podemos anular uma coisa que pode ser mais dissonante, embora haja essa tendência de ser fiel àquilo que se está a ver, não é? Mas, por exemplo, suponhamos que havia aqui um objeto qualquer muito estranho, se eu quisesse anulava-o e pronto, não? Claro, e ninguém tinha nada a ver com isso, não é? Pois, isto é. Ou então a possibilidade que temos de o concluir em vários dias, ou fazê-lo noutra altura, ou voltarmos aqui e introduzirmos outro elemento, não é? Portanto, a esse propósito, isso a Alexandra me permite, não querendo estar aqui a estragar da sequência. Não, senhora. Mas eu tenho aqui um desenho num caderno que foi feito em 2 dias. Não que ele seja complexo e difícil de desenhar de uma vez, mas porque é este desenho aqui. Eu penso que está
a ser visível. Vemos sim esta panorâmica, sim. Este desenho foi feito em 2 dias porque quando comecei a desenhar num dos nossos encontros do grupo da terceira, proporcionou-se uma conversa interessante e começámos a conversar, 2 pessoas ali na conversa, e o desenho ficou por fazer. Ficou em talvez 1/3 do desenho. Mas depois estava com vontade de o acabar, e isto foi num sábado. Na segunda-feira à frente, ainda passou o domingo, na segunda-feira voltei ao sítio com uma luz diferente, até porque o encontro tinha sido à tarde e eu fui lá também. O sol estava a incidir sobre mim e não sobre a paisagem, mas quer dizer, é das tais coisas, podemos acabar sempre noutra altura. A fotografia também pode... Podia fotografar metade e ir lá depois fotografar a outra metade. Ainda há a tal hipótese da fotografia solar, que permite uma exposição muito longa, mas é outra questão. Emanuel, os materiais que utiliza normalmente parecem estar, não sei se trabalha com tinta da China, há sempre uma caneta. Eu gosto muito da arte pen. Sim, uma caneta da Paro, não é? Uma ponta da Paro. Anda sempre comigo, assim como andam estas lapiseiras de Minas, mas gosto, em relação às canetas, gosto e uso muito este tipo estes marcadores. Sim. Isso é tinta da China? Portanto, uso muito estes, há diversas espessuras, são os meus materiais preferidos, são estes. A aguarela, também tenho algumas caixinhas, uma delas está aqui à mão, estas pequenas caixinhas, e gosto muito também destas coisas que felizmente apareceram, que são as water brush, não é? Sim, os pincéis de água, não é? Estes têm um postezinho de água que são muito práticos. Pois são. Um guardanapo, escusamos de ter copos com água que não é uma coisa assim muito fácil. Pois, o ateliê fica mais prático, fica mais minimizado, não é? Este desenho também é de 2013. Eu não sou muito fiel aos materiais em si, e nem sou aos próprios cadernos, que é curioso, devia ter umas coisas, mas quando, por exemplo, hoje à tarde nós temos um encontro de Urban Sketchers, e eu não vou, se calhar, levar o mesmo caderno que levei no último. Vai ser aquele que eu achar na altura, pego em 2 ou 3 cadernos e depois chego lá e escolho. Mas porque eles são diferentes, Emanuel, ou porque têm temas diferentes, ou porque... Sim, às vezes há uma... sim, também conforme quando eu chego, conforme aquilo que eu vou desenhar, porque às vezes não sei ainda bem o que é que vou desenhar, às vezes escolho um caderno ou pelo formato, ou pela própria textura, ou até pelo próprio material que vou usar. Se é uma arte pen, por exemplo, num papel mais com gramagem, não é gramagem, com textura? Textura, exatamente. Com textura. Um papel mais texturado, por exemplo, o apar não tem o efeito, por exemplo, que terá outra caneta. Mas sobre um outro determinado papel mais liso, se calhar tem. Eu aí, em função disso, escolho um bocadinho. Mas até gostava, não vou dizer que não gostava de ter... começar um caderno e acabá-lo. Este aqui foi uma tentativa, mas ainda só vai aqui no princípio. Isto é uma sequência de desenhos feitos neste caderno, quase em dias seguidos. Até este e este foram feitos no mesmo dia. E depois os outros foram uma tentativa de dar seguimento ao caderno, mas que chegou aqui e parou. Mas saltou para o outro, não parou, não é? Na verdade... Como é que diz? Não parou porque saltou para o outro, não é? Há de retomar. Sim, exatamente.
Sim, isso também é uma forma, se calhar, de não tornar o caderno rotineiro, não é? Mas depois, se um dia que alguém pegue os meus cadernos, vai ver aqui datas que. Vai haver cadernos com datas no meio de desenhos de outros cadernos e fica Pronto. depois um bocado. E chega facilmente à conclusão de que tem tudo a ver com o Emanuel que vai fazendo. Por exemplo, eu lembro-me o Eduardo Salavisa, o nosso já saudoso amigo, era um indivíduo muito organizado nesse aspecto, como aliás são quase todos os urban sketchers. Eu gostava de ver aquela sequência que ele tinha dos cadernos todos datados, arrumados, e com aquela sequência que chegava lá e sabia onde é que estava o quê, não é? Eu tenho que andar aqui às vezes à procura de, se queres mostrar um desenho, tenho que abrir uma série de cadernos para até o encontrar. Vai tendo a oportunidade de espreitar outros, se calhar que já não se lembrava de ter feito. Também há esse tem outras vantagens. Eu acredito que nem toda a gente seja tão organizada quanto era o Eduardo, eventualmente, mas até porque a mim parece-me que o Emanuel começou esta coisa dos cadernos há muitos anos, não é? Do desenho no local, há muitos anos, esta sua prática. E quando começou, eu julgo que não se falava sequer de urban sketchers. Portanto, é natural que também esta consciência do próprio movimento tenha despertado para algumas. Para alguma organização e para algumas este vício de desorganização neste aspecto também me vem um bocadinho da sequência da desorganização natural que existia, por facto de não haver não era um movimento, não tinha conhecimento deste movimento e da prática do urban sketching, não é? Pronto, e continuo praticamente um bocadinho a fazer aquilo que fazia, que era saltitar de papel em papel. E de caderno em caderno. Está aqui um trabalho já de 2016. Foi durante umas sanjoaninas. Estava a minha mulher, estávamos sentados num muro e eu comecei a desenhar isso. A minha mulher estava ao meu lado e ela não tem o hábito de desenhar, mas nesse dia também desenhou. E que foi uma sorte. Este já parece um desenho mais experimental, não é? Há aqui um apontamento mais rápido. Eu tenho assim alguns apontamentos que são praticamente para ensaiar um determinado traço, um determinado material, para ver como é que resulta, e também para exorcizar aquele início. O início, não é? É um pouco como desenharmos com a tinta da China em barra, não é? Que precisa daquele aquecimento e quando se moe a tinta na pedra é quase um momento preparatório. A maior parte dos seus desenhos são feitos na terceira, não é? Há aqui uma vista sobre os telhados de Angra. Já introduz uma série de outros materiais, não é? Isto também foi um bocadinho para experimentar estas canetas este tipo de marcador. Okay. É um gel, não é? É uma espécie de gel. E estes desenhos, por norma, nem sempre os faz acompanhados, não é? Portanto, o Emanuel... Este desenho não foi feito na companhia de ninguém, nem no âmbito de encontro nenhum, creio eu. Lembro-me, este desenho foi feito da zona da memória, em Angra, sobre uma parte mais antiga da cidade que ainda conserva os telhados mais antigos, na sua estrutura e na própria cor da telha. Pois, a cor da telha, que é uma coisa que é muito característica aqui nos Açores, não é? Portanto, não é aquele laranja que conhecemos no continente, aquele cor de tijolo, não é? Aqui há eventualmente uma outra cobertura um pouco mais clara, mas sim. Há uns que foram recentemente intervencionados que já têm o laranja, mas os outros ainda conservam a antiga telha, que lhe dá uma patine diferente, não é? Claro, exato.
Emanuel, o Emanuel não tem medo da perspectiva, é um homem que brinca com a perspectiva, não é? Portanto, vai... É uma coisa que eu tenho pronto, habituei-me também, se calhar, por causa da sua atividade. Mas é uma coisa que tenho algum cuidado com os pontos de fuga, não é? Com as perspectivas. Tenho, de facto, tenho de ter esse cuidado. Não? Estamos aqui, julgo que é no pátio da sua casa, não é? É exato. É um desenho que o Emanuel... Emanuel, quanto tempo leva a fazer uma página destas? Se o estiver a fazer descontraídamente, naturalmente já percebi que não está a fazê-lo com a preocupação, com outra preocupação, senão o prazer que lhe está a dar aquele momento, não é? Mas um desenho destes, quer dizer, não é assim, com um traço assim ligeiramente mais cuidado, demora. Eu gosto também daqueles esboços muito rápidos em que as linhas saem mais imediatas, e gosto muito daqueles esboços imediatos, que é dinâmico também e tem algum caráter. Este desenho é um desenho que pode demorar aí, não sei, porque a gente depois também distrai-se no tempo e o tempo vai passando, mas não sei, se calhar uma hora ou menos, não sei. Depende muito depois do pintar, mas fazer o desenho em si, pronto, é deixar correr a caneta. E o desenho básico é uma coisa muito rápida de fazer. Emanuel, costuma desenhar e resolver a questão da cor no local, ou trabalha-os a posteriori? Já acontece as duas coisas. Já me aconteceu, há uma coisa curiosa que me aconteceu um dia. Vinha eu ali da Praia de Banhos, aqui, que frequento aqui da zona de Angra, e vinha a subir ali uma escadaria e por acaso tinha um caderno dentro da mochila onde tinha a toalha e as coisas assim. E apeteceu-me desenhar ali uma zona, mas também só tinha a caneta e o caderno. Desenhei aquela paisagem construída e quando cheguei a casa coloria de memória. Depois, quando voltei lá, é que percebi que tinha trocado as cores de duas casas. Mas não faz mal, porque elas também... As casas nunca são pintadas da mesma maneira. mas normalmente, quer dizer, eu gosto de começar e acabar. Mas às vezes, até por uma questão de tempo, se nós desenhamos, aproveitamos para desenhar uma coisa e se vamos pintá-la, se calhar já não temos tempo de desenhar uma outra que também gostávamos. E muitas coisas também me acontece, não chego a pintá-las, não desenho, mas depois às vezes podiam ser com a intenção de ser pintado, mas gosto do desenho assim e fica assim. Sim, não há uma regra, não é? Não. Temos aqui... Eu julgo que este desenho seguinte, eles estão relacionados. Eu julgo que o Emanuel tem neste trajeto algumas memórias, não é? Sim, eu vivia nas proximidades aqui isto aqui é à beira-mar, não parece, mas é este muro aqui, ao longo deste muro vemos a Baía de Angra. E isto é uma zona muito próxima, onde eu fazia muito este percurso, depois descia aquela rua até à casa dos meus avós paternos. Este desenho é relativamente recente, mas há um que é tal coisa também. Que é este? Este desenho é de antes de 80, é de 79, se não me engano. Antes do sismo de 80. E esta zona aqui, onde eu estava, ruiu com o sismo. E é curioso, Emanuel, volta atrás. Este voltar ao lugar e voltar a registar o mesmo lugar e não torna a coisa repetitiva. Ao fim e ao cabo, o Emanuel, pelos vistos, vai sempre encontrando
motivos diversos na mesma coisa, no mesmo espaço, na mesma paisagem. Este tem a particularidade de não ser pintado, que eu também nesta altura desenhava muito, mas não tinha o hábito de pintar. Colorir. Nesta altura desenhava bastante, mas eram os meus desenhos desta época, são todos assim, nenhum era pintado. Temos aqui um exemplar do Museu de Angra, não é? Aliás, dos bombeiros. Fora já não são edifícios. Emanuel, eu fiz de propósito. No seu trabalho há de facto um foco na arquitetura e sobretudo no exterior, mas de vez em quando encontramos assim uns apontamentos que julgo estarem mais ligados à prática do grupo aí na Terceira e julgo ter sido um encontro. Sim, este foi desenhado no Museu dos Bombeiros, no Núcleo Museológico dos Bombeiros em Angra do Heroísmo, no âmbito de um encontro. E tem algum gosto por desenhar este tipo de objeto? Ou encara-o como um desafio? Não, assim, é um bocadinho como um desafio, claro. Este é o carro mais antigo que lá estava. Havia outros carros, se calhar até mais fáceis de desenhar, porque isto, então, acabar aqui esta frente cheia de tubagens e coisas assim, foi um bocadinho, quando estava a desenhar isto, estava a pensar assim, onde é que eu me meti? Acontece muita vez, não é? Mas eu gostei deste desenho, porque isto é a tal questão da perspectiva. Porque nós, como o desenho está num plano, se nós medirmos toda esta cabine deste carro, vamos ver que ela é muito maior do que é ali a parte de trás do carro, quando na realidade da cabine para trás ela é mais comprido para a frente, não é? Claro. Mas é a tal questão da perspectiva. Da perspectiva. O Emanuel aqui parece até estar sentado muito em cima do caminhão, não é? Sim, por acaso estava sentado lá numa cadeira e ele estava aí, parece que tu não estava assim tão em cima dele, mas dá-lhe aqui essa aproximação. Então, mas concluiu o desafio. Sim, foi assim, foi todo feito concluído no local. Voltamos aqui à arquitetura e pergunto-lhe, Emanuel, percebi que interrompeu a sua formação em arquitetura, mas não desistiu dessa ideia, não é? Pois, quer dizer, eu já tenho 62 anos, não tenho é um jovem. Para pensar muito, mas isso está sempre, esse desejo está sempre patente em mim, não é? Continuo a alimentar essa vontade e esse desejo. Estamos onde? Quer falar-nos nesta página? Eu, neste caso estou de costas para a Rua da Sé, isto é no Largo da Sé de Angra. A Sé fica aqui à direita, não é? É, sim. Isto é uma transversal à Rua da Sé. Estamos aqui num nível, portanto, este muro aqui é assim, muito baixinho cá para dentro, mas é um muro alto para o outro lado. Uhum. E conseguimos ver isso nas casas, não é? Sim, na entrada das casas que estão abaixo do nível das árvores no primeiro plano. Sim, esta casa era da família do Dr. Teotónio Machado Pires e é a casa onde nasceu o Luís da Silva Ribeiro, patrono da Biblioteca de Angra. Então nós nestes cadernos, lá está, nestes cadernos vamos tendo aqui um levantamento patrimonial a todos os níveis, não é? Não é só a arquitetura, também conta a história. Uma vez perguntaram-me isso e de facto acontece. Por exemplo, eu tenho coisas desenhadas que não é no caso desta, que eu espero que esta casa
muitas se mantenham por muitos, muitos anos, mas há coisas que entretanto foram muito alteradas e é engraçado que o desenho deixa um registro de como é que as coisas eram. Aqui para contrariar um interior. Isto é onde eu estou neste momento. Estou sentado ali ao fundo. Isto não, são registros mais raros nestes seus cadernos, não é? Este foi feito no âmbito da pandemia e naquela altura em que nós confinámos. Sim, podíamos circular pouco e então voltei-me mais para dentro ainda. Ainda. Também. Também é aqui em cima. É aqui por cima o andar superior. O Emanuel foi aproveitando para desenhar. Eu penso que a Alexandra já me deu o gosto de sentar ali numa destas cadeiras. Depois tive um serão memorável com a Jenny Adam também, que eu acho que ela ficou impressionadíssima e eu digo sinceramente, eu felizmente que estivemos consigo, Emanuel, porque o Emanuel e a sua família foram anfitriões exemplares, aliás, pessoas que nos acolheram de braços abertos e nós estávamos de facto muito cansadas já daquilo que andávamos a fazer, mas chegámos aí e foi assim uma... E ainda fomos desenhar para a Savelha. Sim, mas foi muito pouco tempo. Tenho pena. Eu julgo que hoje estaria mais resistente a essa atividade. Mas na altura foram demasiado. Aqui foi um serão memorável neste local. O Emanuel, como não desenha pessoas, vai mantendo estes lugares vazios, não é? No entanto, eles nunca estão vazios. Nunca estão vazios. O Emanuel é uma pessoa que se envolve sempre de muitas pessoas e de muitos amigos e que lá está, e que muitas vezes, e a mim recebeu-me sem me conhecer pessoalmente, como se já nos conhecêssemos há muitos anos. Eu tenho também a sorte da minha mulher gosta muito de receber pessoas cá em casa. Que é uma simpatia. E de fazer, quando possível, quando há tempo para isso, e quando fazer uma refeição, gosta mesmo de... Sim, é uma belíssima cozinheira também. Também gosto. Pois, nós fomos muito bem recebidos por vós e devo dizer que nessa casa se come muito, muito bem. Muito, muito bem. O que é também uma imagem de marca da Terceira, da Ilha Terceira, não é? Porque tem essa... Emanuel, temos aqui já uma imagem de exterior, já uma panorâmica vertical, não é, da cidade, centrada ali nas torres da igreja. Este desenho... Eu achei piada este ângulo porque temos aqui 3 igrejas representadas. Sim. Quer falar um pouco mais? Aqui em primeiro plano temos uma torre da igreja do colégio, ali anexo ao Palácio dos Quartéis-Generais. Depois temos a Sé, e lá ao fundo, entre as torres da Sé, aparece exato. A igreja do Castelo de São João Batista. Pois acaba por fazer aqui uma viagem territorial, não é? Porque isso ainda é ligeiramente distante. Sim, ainda é um... E há um percurso que faz aqui visual enorme, imenso, não é?
o desenho aqui abrevia-nos imenso o tempo desta É viagem. um voo por cima do casario de Angra em que praticamente só aparecem as torres das igrejas. Estes desenhos também são da altura da pandemia ou são do início desse confinamento? Que isto é um desenho do ano passado. Uh, Isto é um daqueles percursos que eu faço sem ser no âmbito também dos encontros, é descendo da memória, outra vez, falando da memória do edifício do obelisco aqui de Angra, descendo até ao Jardim de Angra. Aquele percurso é muito interessante e tem uma vista fantástica sobre a cidade pois toda. é privilegiada, não é? Aliás, o Emanuel está aí num alto privilegiadíssimo em relação à cidade. Eu aqui, da minha casa, eu também às vezes desenho aqui do terraço da casa que também tem uma vista interessante. E também tenho vários ângulos possíveis, portanto não tenho necessidade de nunca se repete, não é? Há aqui novamente as torres das igrejas, da igreja e do... É? Essa é ali ao fundo, mas aqui em primeiro plano está a Igreja da Misericórdia. Esta igreja eu achei, quando a vi a primeira vez, acho muito bonita. Depois eu julgo que eu encontrei isso mais na terceira, essa pintura que é feita sobre a pedra, não é? Que acaba por lhe dar depois ali... Isso se calhar tem a ver com... Ponta Delgada tem muitos edifícios com trabalhos fantásticos de cataria, mas dá-me a sensação que é uma pedra de melhor qualidade, que resiste. Isto aqui muitas das vezes também são tufos e são mais sedimentações, propriamente dito, estas pedras, algumas delas, e que são pedras que se degradam com alguma facilidade. Por isso também elas eram mesmo construídas em pedra, porque era o material que havia, mas com a intenção de serem protegidos, de serem pintados. Okay. Mas com a cal, que permitia a respiração da própria pedra, que hoje estas tintas plásticas são incompatíveis às vezes com esta pedra. Não permitem que haja respiração. Aqui, já mais rápido, não é? Estes apontamentos rápidos nesta sua... Tem um gosto particular por certo tipo de arquitetura, Emanuel? Eu às vezes, eu dou por mim às vezes a fazer umas sequências, mas eu só hoje, estes dias, só desenhei igrejas, não é? Eu reparei nos desenhos que me enviou, há aqui uma predominância de igrejas, não é? Mas é um gosto particular pela... Não é muito... Eu até nem sou a pessoa de ir à missa, não é? mas não, eu acho interessante. São edifícios mais marcantes, são muito... como é que eu ia dizer? São muito vivos na cidade, não é? Sim, impõem-se, não é? Normalmente impõem-se na cidade. Emanuel... E são desafiantes, porque são mais vezes mais complexos, têm mais pormenores. Pois são. E a escala também, não é? Eu gosto muito de desenhar aquelas coisas que são, como aquele portão que nós vimos lá ali no início, são coisas simples, mas que a própria simplicidade resulta muito bem depois no tratamento, no desenho. Que é um pouco o que faz aqui neste recanto, não é? Sim. Isto faz parte do conjunto daquela Igreja da Misericórdia. Parece um recanto, parece que o Emanuel de vez em quando se coloca num cantinho à espreita e vai apanhando. É muito engraçado, porque eu circulo dentro da cidade de Angra há muitos anos, mas desde que paro vejo coisas que não via antes. Obriga-nos a observar e a estar atentos àquilo que nos rodeia. Aquele desenho que começou o programa, aquele pequeno pormenor, eu passo por ali vezes sem conta, mas o facto de parar para desenhar faz-nos ver aquilo que nós nunca tínhamos visto antes, não é? Ou pelo menos da mesma forma. E há pequenos recantos assim. Tem uma pessoa minha amiga, que me disse uma vez que gostava muito destes tipos de desenhos, que eram precisamente também por isso, porque ela
porque às vezes ficava a pensar, mas onde é isto? E depois, hoje eu já passei aqui, passo aqui todos os dias e nunca vi isto. E nunca viu, não é? Pois, nós fizermos esse exercício diariamente, vamos encontrar sempre coisas novas nos nossos trajetos diários, não é? Basta não olharmos sempre para o mesmo, sempre para o mesmo sítio, não é? E basta, eu lembro-me daqui numa daqui da minha casa dá aqui para 2 ruas, mas numa delas lembro-me de começou a chover e eu subi a soleira da porta de um vizinho e vi a minha casa de uma maneira que nunca tinha visto. Mudou completamente a perspectiva. E às vezes basta nós nos movermos um pouco para vermos as coisas de outra maneira. Manuel, há pouco falava-me que tem aí no seu ateliê uma série de exemplos daquilo que é tem vindo a ser a sua atividade. Quer-nos fazer aí alguma... Sim, posso fazer aqui um percurso visual pelo que está na parede. É assim, entretanto, não sei se está aí. Sim, conseguimos. Aqui são intervenções, por exemplo, isto aqui é um quiosque que foi desenhado por mim aqui, que existe aqui em frente ao Jardim de Angra. Isto aqui, que penso que a Alexandra estará a ver, porque eu não consigo... Sim, estamos. Isto aqui é um desenho da calçada da Rua de Jesus da Praia, a rua principal da Praia da Vitória. Então o desenho, no seu caso, vai tendo as mais diversas aplicações, não é? Sim, vai tendo. Exatamente. Mas sempre... são alguns projetos de arquitetura, uns foram construídos, outros ficaram só no projeto. Aqui penso que também está visível este painel, não? Isto é a minha casa. Isto é aqui a minha casa. Entretanto, aqui isto aqui penso que está novamente. Isto é da última exposição que fiz, foi aqui no Centro Cultural de Angra. Foram uma exposição com desenhos do confinamento, Emanuel. Com desenhos, alguns desenhos de confinamento, mas com outros desenhos de aqueles, porque esta exposição era para ter sido online e eu não dispunha na altura de um número suficiente que justificasse a exposição e então optámos por recorrer a desenhos que eu tinha, daqueles esboços que nós fazemos sem intenção nenhuma, como este que está agora aqui no ecrã, não? Que são pequenos apontamentos que eu tinha muitos desenhos soltos dentro de uma caixa e acabei por expô-los e resultou bem, as pessoas perceberam muito bem e acharam muito interessante, porque eram desenhos despreocupadíssimos. Claro. Sem intenção nenhuma, que não fosse o gosto de desenhar. Emanuel, antes de passarmos para o desafio que o Emanuel nos vai lançar, eu perguntava se tem alguma história particular ou que queira partilhar connosco relacionada com a prática do desenho. Algum episódio mais marcante? Quer dizer, é natural que hajam alguns episódios interessantes, mas eu posso recordar uma história que me lembro com alguma frequência, que é, por exemplo, o facto de quando, há uns anos, antes de 80, quando aquele desenho que eu tenho só a linha daquela zona ali do percurso que fazia a casa dos meus avós, no momento em que eu estava a desenhar aquilo, convencido que estava completamente sozinho. Depois é que me apercebi, quando o desenho estava praticamente concluído, estava o guarda de serviço, polícia, estava com a cabeça sobre o meu ombro a assistir ao desenho. E depois eu lembro-me que sempre que desenhava qualquer coisa, eu olhava sempre para trás, porque tinha sempre a sensação que havia alguém ali atrás de mim.
não é problema nenhum, até achei piada porque pronto, o homem estava a assistir estava a gostar pelo menos de assistir. E também tem esse direito, não é? Claro. E Manuel, diga-me, já agora a propósito desta deixa que me faz, hoje em dia já não tem esse constrangimento de desenhar acompanhado. Não tenho, mas não tenho recentemente, porque eu ainda há uns talvez há uma meia dúzia de anos, talvez, pouco mais, ainda tinha uma certa sentia-me um pouco à vontade. Pois, deixa-nos sempre um bocadinho aflitos. Hoje não, hoje estou perfeitamente à vontade. Não? Mas isso foi ultrapassando com o grupo? Ou... E mesmo sozinho. É claro que o grupo ajuda muito, porque, embora estejamos acompanhados por pessoas que estão a fazer a mesma coisa, mas isso também ajuda a ultrapassar essa... E as pessoas também já se habituaram, já nos conhecem um pouco, já às vezes dizem-me, olha, vi-te ali no sítio tal, estavas a desenhar não sei o quê, ou vi-te coisa, vejo-te por aí às vezes, vejo não sei o quê, já faz parte da rua, não é? Exatamente. Alguém que vá desenhando os passos do Emanuel, que vá desenhando as ruas, vai encontrando o Emanuel lá sempre nos bonecos, não é? Emanuel, temos aqui, eu vou fazer a partilha aqui de um outro trabalho. O Emanuel pretende desafiar-nos, não é? Aqui a todos os que nos estão a ouvir, com um exercício. Quer falar dele? Quer falar É assim, eu às vezes já cheguei a fazer isso e gosto de fazer, que é impor um curto espaço de tempo para captar uma determinada imagem. E eu acho que é um exercício interessante, por exemplo, fazermos um desenho, até num minuto já o fiz. Perdão. Mas eu gostava, o desafio que eu propunha era que, por exemplo, que estabelecêssemos digamos que 3 minutos, por exemplo, e tentarmos em 3 minutos captar o mais possível de um edifício ou de uma cena qualquer que queiramos, porque isso vai-nos aguçar um bocadinho vai-nos fazer criar uma certa economia de traço e porque vamos querer com pouco tempo que dispomos apanhar o mais possível. E então o que é que vamos fazer? Vamos aprender a captar o que é essencial, os traços essenciais, aqueles mais característicos de um determinado edifício. Isto são registros de muito rápidos, Emanuel. Estes exemplos também foram registros muito rápidos. Estes foram registros muito rápidos. Este foi numa travessia do Jardim de Angra também, na parte superior, na plataforma superior do Jardim. Aqui há um ângulo em que se vê estas torres da Sé, e a ideia foi mesmo registrar isto assim muito rapidamente. O outro que mostrava também foi isto aqui também foi, depois este desenho foi feito com outro tratamento, mas isto foi também muito rápido, um desenho muito rápido só para ter um determinado enquadramento. E pronto, e recordo-me, isto foi um desenho rapidíssimo, mas penso que o essencial do conjunto construído está aí. É claro que depois, também, em vez de nós nos prendermos com nós de uma janela, com os vidrinhos, com as coisinhas, apanhamos... Podermos ter essa capacidade de sintetizar aquilo que a realidade. Isso é um exercício difícil. Pode ser, é um exercício difícil, mas depois é uma coisa que depois também se aprende um pouco a fazer. Não? Depois nós podemos não nos safar muito bem nos primeiros, mas depois acabamos por... Isso permite-nos o quê? Permite-nos termos até pouco tempo
permite-nos, acho eu, que é interessante por duas razões. Uma, porque nos permite olhar para aquilo que é essencial, porque também gosto muito daqueles desenhos em que há, neste caso, por exemplo, há uma sequência grande de janelas, de portas e janelas, mas quando nós o conseguimos fazer de forma a que desenhamos as primeiras e vamos degradando o resto e acabamos por criar um ritmo que nós conseguimos ver aquelas que não estão lá, não? Conseguimos perceber que, mesmo aquelas que nós não desenhamos, é naquela sequência. Vamos perdendo, não é, neste caso, isso não está patente, mas há outros registros que... Sim, a partir de certa altura o nosso cérebro... É escusado repetir mais janelas, porque já sabemos que a partir dali... que elas existem, não é? Iguais. Pois, o nosso cérebro faz isso, não é? Normalmente. Exatamente. Portanto, exatamente. Nós não... Na verdade... às vezes aquela coisa de termos mais cuidado com a primeira janela, a segunda já não tem os vidros todos, a terceira já só tem as molduras e a quarta é só uma mancha, e nós conseguimos ler nas outras em que temos menos informação, conseguimos ler a informação toda da primeira, não é? Isso é uma espécie quase de manipulação, mas o desenho tem essa capacidade de nos fazer acreditar. Mas acaba por também acentuar a perspectiva, não é? Porque o que está mais próximo tem vez melhor, não é? E depois isso acaba também por nos dar mais noção da própria perspectiva. Da profundidade, sim. Isso é uma estratégia interessante, essa que utiliza, quer dizer, que permite, por um lado, definir o espaço e a terceira dimensão, por outro lado, hierarquiza a informação de modo a que ela tendencialmente desapareça, não é? Mas nós prendemos sempre a este primeiro plano. Eu julgo que é um bom desafio. Vamos ver o resultado destas tentativas, não é? É um bom desafio porque nos obriga, de facto, a retirar o que está a mais. Porque nós aprendemos... E se temos pouco tempo, se estamos num determinado local e temos pouco tempo para estar nesse local, e temos muitas coisas à volta que queremos registrar, isso aprendemos a ter tempo para registrar várias coisas. Claro. Isso fala-nos mais informação para cá. Provavelmente o facto de a informação estar sintetizada não faz com que ela não esteja lá toda, não é? Sim. A questão é esta, e a dificuldade tremenda em sintetizar passa exatamente por aí. Portanto, às vezes os desenhos que têm muito mais informação e muito mais pormenores fazem-nos talvez distrair noutros aspectos, não é? Sim. Parece-me que essa... E depois saturamos demasiado certas informações. De querer pormenorizar muito certas coisas que depois no fundo até se calhar é isso, não supérfluas, não? Não criam tensão no desenho, não é? Eu julgo que sim. Oi, Manuel, nós ainda temos uns minutinhos para conversar. Quer deixar algum conselho, algum conselho a quem está a iniciar esta prática? E o Emanuel, que é uma pessoa que desenha há muitos anos, certamente tem muito para transmitir e muito para partilhar com os outros também. É assim, eu às vezes, com alguma frequência, convido pessoas para virem desenhar. E a resposta que tenho quase sempre é a mesma. Eu não sei desenhar. E o que eu costumo dizer às pessoas é que todos nós sabemos desenhar. Não há ninguém que não saiba desenhar. As pessoas acham é que desenhar é assim. Desenhar não é assim. Desenhar é como elas desenham. Isto é como as caligrafias. A escrita, cada um tem a sua escrita, tem a sua caligrafia. E as pessoas não têm o receio as pessoas não têm que ter o receio porque não vão competir com ninguém. E depois... E acabam por descobrir... é claro que nós... Quando dizemos isso, também sabemos que há pessoas que não é assim tão linear, também sabemos que há pessoas que desenham de uma maneira têm mais noção de perspectiva, ou que são capazes de reproduzir, e nós conhecemos um determinado edifício, uma determinada pessoa,
pelos traços que ela acabou de desenhar e outros não o conseguem. Mas o gostar de desenhar é essencial. E se a pessoa gostava, mas acha que não tem jeito, eu acho que não se deve pensar assim, deve-se pensar que, 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 que até que se evolui, não é? No percurso que se faz. E tenho assistido a muitas pessoas, mesmo muitas, que começam, que se surpreendem a elas próprias. Acabam por perceber que no fundo o traço deles é aquele e aceitam o seu desenho e toda a gente o aceita, portanto... E que o desenho é acessível a todos, não é? É, e que o desenho é acessível a todos, precisamente. Emanuel, nós estamos com 5 minutos. Eu aproveito para lhe agradecer a simpatia e desejar que continue a desenhar muitos e muitos desenhos e a manter esse gosto aí na terceira. Pode ser que consigamos algum dia juntar aqui os dois grupos, que seria um gosto. Ou aqui ou aí. Ou aqui ou aí. E bom encontro hoje à tarde, julgo que vocês vão desenhar. Um abraço, Emanuel. Muito obrigado, Alexandre. Eu é que agradeço muito, gostei muito de participar neste programa seu e tenho as portas de casa abertas quando quiserem vir à terceira para convivermos e desenharmos juntos. Tá bom, Emanuel, muito obrigada e até à próxima. Eu peço-lhe que não desligue o telefone porque entretanto depois conversamos. Eu vou terminar aqui a sessão. Obrigada a todos e até à próxima.